Pronto. Estamos gravando a aula, então. Vou passar a palavra para Gustavo e Rodrigo apresentarem o seu T1. Opa! São os abusados, né? Perdi o fio da meada do pensamento, Gustavo. Oh, foi mal. Tá, brincadeiras à parte, agora é sério. Vamos começar a aula. O Gustavo e o Rodrigo, então, eles entregaram o trabalho no prazo também, apesar de na aula passada eles chegarem bem atrasados e a professora ficar pegando no pé deles, eles tinham entregue o trabalho, mas não deu tempo de apresentar na quarta-feira, né? Eu nem sabia que eles tinham trabalho para apresentar, porque eles não responderam o fórum da professora. Então, eles vão apresentar agora e depois nós vamos conversar sobre o exercício que vai ser feito na quarta-feira. Aí, os porquês que esse exercício, então, vai ser feito no horário da aula, certo? Gustavo, vou desligar minha câmera, meu microfone aqui. Podem compartilhar as telas de vocês aí, como queiram. Boa. Então, Tudo com vocês. acho que vou compartilhar a tela inteira, pode ser melhor. Então, compartilhando. Tá aparecendo o mouse relatório? Sim. Muito obrigado. Bem, bom dia, gente. Meu nome é Gustavo de Oliveira Guarez, a minha dupla é Rodrigo de Neves Sena Martioli. Bem, sobre as funções de números aleatórios, durante as nossas pesquisas, a gente viu que eles precisam respeitar basicamente 3 critérios para ser devidamente eficiente. O primeiro diz respeito ao gasto computacional dele, já que ele vai fazer provavelmente recursivamente as funções e em uma grande quantidade de vezes, ele precisa fazer isso rápido. Não seria muito bom esperar fazer cada operação em um tempo alto. O segundo diz respeito a ele ser um pseudo código aleatório, porque já que ele necessariamente precisa respeitar uma lógica, ele necessariamente vai se repetir em algum momento. O segundo ponto diz respeito a exatamente isso. Ele precisa ter um período alto até que ele se repita. Terceira, basicamente dizendo que ele precisa ser aleatório, não com uma lógica visível, fácil. Unindo esses 3 pontos, ele seria uma função de gerador de número aleatório eficiente. A gente escolheu, então, o método congruente linear, porque a gente, de certa maneira, pensou que ele seria mais fácil de implementar. E o método quadrado do meio seria uma exigência do projeto. Sobre o desenvolvimento do programa, como a gente previu, foi mais fácil realmente implementar o método congruente linear do que o método quadrado do meio, já que a gente teve que elaborar uma lógica para descobrir as dezenas que tem o número do quadrado do meio, então escolheu o meio. Em seguida, é basicamente como a gente organizou o projeto, apresentando as funções, desenvolvimento das funções, então como a gente organizou no main, para dar recursividade. Sobre o desenvolvimento do programa e a organização dele, o Rodrigo vai tocar com mais detalhes em seguida. Ao longo dos testes que fizemos, a gente registrou eles, alguns deles ao menos, e a gente elaborou algumas teorias e conclusões com base nesses resultados que a gente documentou. Sobre a conclusão, a gente vai tocar posteriormente também. Agora eu passo a palavra para o Rodrigo. Ok, eu vou compartilhar a tela aqui também. E acho que foi, né?
Tá Sim, dando eu para tô ver na vendo. tela? Ok. Uhum. Primeiro eu queria agradecer a professora, né, pela oportunidade de estar deixando a gente fazer a apresentação do nosso projeto hoje, né? E da parte que o Guarese mesmo falou, para mostrar mais em código mesmo o nosso trabalho, ele basicamente vai fazer três coisas. A gente separando essas três tipos de função, né? A primeira função, que é para a parte da função que gera a partir do método do Congruente teorema linear. congruente linear. O segundo é o quadrado do meio, né? E a terceira é só para mostrar bonitinho para vocês também, como é que vão estar ficando esses números, a partir das exigências da professora também, de ter 8 dígitos e tal. E aqui também vai mostrar um pouco melhor como vai se estar comportando a função. Daí, primeiro, a função do congruente linear, ela foi simples de se fazer, como o Guarese mesmo falou. É só aplicar a funçãozinha dela, gerando as quatro variáveis. O método meio, apesar de um pouquinho mais complicado, ele não é tanto, é só a gente descobrir a quantidade de dígitos e assim setar os 8 dígitos também. Não tem muito problema. Aqui no que a gente vai estar mostrando, isso daqui é mais fácil de mostrar quando eu compilar mesmo e mostrar para vocês. Mas uma coisa que a gente fez aqui, para que ajustasse, é que, às vezes, essas duas funções elas podem acabar não gerando 8 dígitos, apesar de a gente setar o mod como 8 e na segunda função também como 8 dígitos, principalmente por conta do método congruente linear. Às vezes, esse mod, o número não alcança os 8 algoritmos, então ele gera um pouco menos. Daí, para ajustar isso, a gente vai colocar mais zeros à direita, assim, fazendo 8 dígitos. Esse aqui é o que mais dá esse problema. Já do método do meio, dos quadrados do meio, quase sempre vai gerar 8 dígitos. O único momento em que não gera 8 dígitos é quando, assim que ele pega o número no meio ali, pode acabar dando que tenha um zero exatamente na esquerda. O último dígito seja um zero. E um zero na esquerda, o computador simplesmente não vai mostrar isso, né? Então, daí a gente vai fazer com que esse zero ele pule para casa lá da direita. Daí, para a implementação mesmo de cada uma das funções, a gente primeiro chama ela, né? Faz a primeira amostragem, e daí para gerar os próximos números, a gente faz por recursividade. Dessa forma, também armazenando num vetor, né, para depois a gente mostrar. Mas só pela recursividade, o programa faria tudo, tipo, para sempre, né? Não pararia. Daí, em qual momento que a gente quer que ele pare? A gente decidiu para ele justamente naquele momento em que mostra o primeiro número, assim que ele encontra o primeiro número que se repete. E isso também foi implementado para o nosso no meio. Tá também da mesma forma. A gente invoca ela a primeira vez, depois faz por recursividade e vamos para ela assim que encontrar o número que se repete. Daí, para mostrar bonitinho para vocês também e também para a gente mesmo ter uma orientação melhor, ainda mais por conta do que o Guarese falou lá no início, de mostrar um pouco a eficiência dele e também nas experimentações, para a gente deixar tudo bonitinho. A gente vai mostrar quantos números foram gerados nesse primeiro ciclo, né? E também se o algoritmo ele vai possuir uma cauda ou não. Às vezes ele não tem uma cauda, então a gente fez com que mostrasse se não tem cauda, ou quando que é o fim da cauda, para a gente também poder ver certinho quando que é o ciclo, sabe? Quando se inicia o ciclo. Daí, para demonstrar mesmo, deixa eu só lá de novo, né? E gerar. Pá. Aqui, ó, primeiro, vamos lá de cima, que esse aqui é pelo método congruente linear. Foi gerado todos esses números aqui, ó. Não foram tantos na primeira rodagem, mas dá para ver, ó, tipo, foram gerados 469 números antes que se repetisse. E a primeira repetição, ó, a cauda ela possui, a primeira cauda,
quer dizer, o fim da cauda, é através desse número aqui, que, na verdade, se vocês forem analisar aqui, é o primeiro número que está aqui aí mostrado. Depois disso é tudo o ciclo. E se vocês forem ver, ó, o primeiro do ciclo é exatamente o último aqui, que é justamente o que a gente queria no nosso código. Assim que printasse assim que mostrasse o primeiro código a se repetir, parar. Por causa que a partir daqui é justamente o ciclo, né? Então, foram gerados essa quantidade de números aleatórios. Para o método do meio, a mesma coisa. Na primeira amostragem que a gente fez, o método do meio gerou bem mais números aleatórios, correspondente a 3.704. E esse daqui, ele acabou gerando uma cauda gigantesca. Praticamente todos os números gerados aleatórios é a cauda. O que entra no ciclo é justamente o zero. Quando ele começa a pegar muito aqui do meio, começa a se gerar só zeros, e daí ele para. A gente também pegou um outro exemplo. Esse daqui, ó, é o que eu achei mais legal. Também mostrar um outro do nosso no meio. Certinho. Na verdade, tem que barrar isso aqui. Não precisa necessariamente, né? Mas só para ficar bonitinho e mostrar o que eu queria. Esse aqui demora um pouquinho mais porque esse aqui vai gerar bastante número. Tá. Voltando lá pro primeiro aqui, só para mostrar. Caramba, me perdi. Ó, pro método linear, foi gerados 24 números, 24 mil números. E esse daqui, por exemplo, é um que não possui cauda. Esse daqui, todos os números gerados, ele está dentro do ciclo. Ou seja, esse número aqui, ele é justamente o primeiro lá da amostragem. 4551. Cara, número pra caramba. 4551. Esse aqui mostra, foi a maior amostragem que a gente conseguiu. É que testando, dá de conseguir mais, só que daí fica muito demorado, né? Mas esse aqui é um bom número que a gente conseguiu para mostrar como o método linear gera muitos números mesmo. E o método quadrado do meio, mesmo padrãozinho, né? Fazendo tudo aqui. E de novo acontece da mesma coisa, ele gera todos esses números aleatórios e o ciclo se torna como tudo zero. Esse daqui conseguiu gerar 5.582 números. É basicamente isso que o nosso código vai estar fazendo. A partir da implementação desses dois métodos, a gente vai mostrando números, ele gera, e também, para deixar bonitinho, a gente mostra certinho as quantidades. Agora, para a conclusão, eu vou deixar para o Guarese. Sim, obrigado. Comparando os resultados das experimentações que fizemos entre os dois métodos, a gente viu que, por mais que o segundo método tenha um gasto computacional menor, ele entrega os resultados mais rapidamente. O primeiro, com base nos números que a gente coloca nas 4 variáveis, ele pode apresentar muito mais resultados com números menores. Por mais que o gasto computacional dele seja um pouco maior e exponencial, ele acaba que compensa na quantidade de algarismos, até ele se repetir. E é basicamente isso. A vantagem do segundo método em relação ao primeiro, então, além desse gasto computacional um pouquinho menor, é que só precisa de uma variável para iniciar ele. Uhum. E é basicamente isso. Muito obrigado por todos que assistiram e até lá, professor, por nos deixar apresentar. Uhum. Palmas. Muito obrigado. O Thomas sempre bota as mãozinhas ali, ó. Essas são as palmas da galera.
Perguntas, Júlio sempre gosta de fazer perguntas e participar e colaborar. Thomas, quem mais, Gisele? Eu acho já que esgotei minhas perguntas com os outros trabalhos, professor. já esgotou. Não, mas pode começar de novo, pode repetir ao lado do primeiro trabalho que você fez. Só vou pedir para vocês pararem de apresentar, senão eu me vejo em múltiplas caixinhas. Desculpa. E fica muito estranho. Quem mais tem perguntas? Gesiel, Thomas? Eu acho que ficou muito bom, gostei dessa comparação que vocês fizeram, e dessa questão de identificar ali onde ele começa a repetir a série, né? Talvez esse tipo de aplicação seja, assim, mais específica, né? Em alguns casos que vocês tenham que realmente tomar cuidado com essa quantidade de números gerados. Aqui, para nós, na nossa disciplina, bastava alguns números para a gente fazer aqueles exercícios teóricos que a gente estava fazendo, né? De consultar a tabela para manter o quê? A variabilidade da sequência de dados. Então, vocês veem que toda essa função para gerar números aleatórios, aqui nesse processo de modelagem e simulação, ele tem uma finalidade: ter a variabilidade dos dados garantida, ou seja, que eu não vou criar uma sequência de repetições a partir de um determinado momento. Por quê? Porque eu tenho que buscar elementos que me ajudem a simular coisas reais. E na vida real a gente não tem nem como prever. Então, vocês viram, acho que foi até a Vitória que falou, que é essa questão dos números pseudo-aleatórios, né? Porque na vida real a gente não tem como gerar números aleatórios. As coisas vão acontecendo, o número de pessoas num determinado ambiente vão entrando ou vão chegando processos e a gente não tem como prever a quantidade. Mas a gente tem como fazer amostras, a partir dessas amostras fazer lá o histograma, as distribuições de frequências e depois trabalhar em cima disso. Obviamente que quando a gente vai trabalhar com a simulação, por exemplo, eu quero medir quantos acessos tem o link, sei lá, da Receita Federal na época da entrega do imposto de renda. Esse valor desse período, ele vai ser extremamente diferente do valor do período posterior a esse. Porque é um período que vai gerar muito tráfego naquele sistema, porque tem prazo, as pessoas têm que baixar o software, as pessoas têm que entregar suas declarações. Então, vai ser um período que vai ter muito acesso. Se a gente comparar todos os meses do ano, vai ver que naquele período específico ali das entregas, o volume de acessos vai ser muito maior. E aí é um período de uma atenção extrema, e isso ficaria bem claro se fizéssemos a amostragem em cima de períodos de utilização desse site, porque vocês pensam que o resto do ano não tem esse movimento. As pessoas não ficam acessando o site da Receita Federal, a não ser por coisas mais espontâneas e aleatórias. Vou viajar, preciso criar o passaporte, faço como? Vou entrar, vou ter uma empresa, o que eu preciso declarar lá na Receita Federal, o que eu preciso de liberação da Receita Federal. Então, são questões muito menos, de uma carga menor do que desse período, dessa atividade específica que gera isso. Então, na verdade, essa geração de números aleatórios, ela tenta nos ajudar com essas questões, né? Até porque depois que vocês têm a amostra, depois que vocês têm um histograma, vocês conseguem fazer as distribuições. E aí, caracterizar como que vão ser gerados esses números a partir das distribuições. Que aí entra ali, como a gente tem feito no Arena, que a gente vai fazer uma aula mais para frente ali, para mim explicar isso para vocês e mostrar como que o Arena faz, a partir de um conjunto de amostras, criar uma função de distribuição com aquele determinado conjunto que vocês alimentarem ali na ferramenta.
É. Ninguém mais pergunta? Tem pergunta? Vai, hoje vocês estão meio quietos, acho que é porque é segunda-feira. Segunda-feira de manhã não perdoa, né? Ah, pois é. Segunda e quarta, né? Pra você chegar na aula às 11 aquele dia. 11h40. Peço desculpa, professor. Tipo, se a professora fizesse chamada e fosse presencial, eu ia ficar olhando para vocês aqui. Vieram fazer o que aqui? Professora, não se vive do passado, professora. Tem que sempre seguir em frente, entendeu? Tem alguém lendo livros motivacionais. Tá certo, Gustavo, a gente vive do agora. Mas a professora sempre lembra, ela nunca esquece. Já vão aprendendo que assim, ó, micou uma vez, vai até o final do semestre. Fica Você vai marcado. chegar lá na véspera de terminar a disciplina, vou dizer assim, cadê os meninos que gostam de chegar às 11h30 da manhã? Você começa a ver os dados. É aqueles caras que vieram às 11, né? Na hora Deixa de eu lembrar aqui trabalho. que puxa a anotação ali, ó. Ah, tá aqui. Brincadeiras à parte. Tá, pessoal? Mas essa é a intenção. Eu acho que todo mundo conseguiu realizar a tarefa com sucesso, né? Assim, claro que uns trabalhos se sobressaem, assim, estão excelentes, e outros não tanto, né? Talvez faltou um pouquinho de dedicação, ou sei menos programação, se dedicou mais a outra disciplina, alguma coisa assim, mas enfim, isso faz parte, né, da vida acadêmica, e é aquilo que eu falei para vocês. Sempre que vocês tiverem a oportunidade de dar o melhor de vocês, deem, porque às vezes a gente faz trabalho de qualquer jeito, chega lá, vai apresentar, daí tu olha assim, o cara que apresentou antes apresentou um super trabalho, daí tu fica pensando assim, nossa, me ralei, né? Que o cara já fez o trabalho top das galáxias, aí eu vou ali apresentar o meu trabalho mais ou menos que eu fiz. Então, assim, fica a lição, sempre tentem fazer o melhor. Se a professora disponibilizou para fazer em dupla, tenta encontrar uma dupla. Conheço aquele colega ali, eu sei que ele é bom de programação, eu não sou muito bom de programação, vou tentar fazer com ele, porque eu sou bom de fazer relatório. Então, tentem conciliar as competências e habilidades que vocês têm e aproveitem para desenvolver aquelas que vocês ainda não têm ou que vocês precisam melhorar. Aproveitem esse período da faculdade para isso, porque depois, quando vai lá para o mercado de trabalho, sinto muito. Lá fora, se o chefe não gostou, né, ou se mesmo vocês forem os chefes com empresas e startups pela frente, vocês vão ver que vocês vão querer sempre que as pessoas que estão colaborando com vocês queiram dar o melhor de si, para vocês terem uma melhor produtividade e rentabilidade daquilo que vocês decidirem fazer da vida, certo? Era isso, então, com relação aos trabalhos. Eu vou ler, vou olhar o que vocês entregaram. Eu confesso que eu não consegui nem abrir ainda, mas, porque hoje eu estou com uma chamada de trabalho que está encerrando, que é do Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde. Eu tenho alguns alunos que estão encaminhando trabalhos. O Pedro não chegou às 11, mas chegou quase às 11. Meu Pedro, se a hora chegar, Pedro, bom dia. Então, com relação eu estou com essa chamada de trabalho que encerra hoje, e pois é, Rodrigo, tá vendo? A lista está aumentando. Mas vocês ainda bateram o recorde, vocês chegaram quase meio-dia. Olha aí, ó, agora vocês podem se arriar no Pedro, porque o Pedro entrou na mesma barca de vocês. Então, gente, e aí com essa chamada de trabalho, só para finalizar, eu estou realmente tentando ajudar um aluno de iniciação científica lá da universidade que eu estava fazendo pós-doutorado, porque o trabalho dele está precisando de uma, como é que eu vou dizer, de um up, né? Porque ele
Esse menino, ele entrou no final do ano no projeto e ele ainda está meio perdido. E aí eu descobri que a menina que estava trabalhando antes no lugar dele também fez a tarefa de casa. Então, sobrecarregou um pouco as minhas atividades, mas está tudo certo. Vai ficar um trabalho mais ou menos, mas ele vai poder submeter. E quem sabe, né, ser selecionado, talvez não seja, mas vai ter aquele friozinho na barriga de ter enviado o trabalho para um simpósio brasileiro aí, que é bem conceituado. Com relação à atividade da quarta-feira. Vocês não querem abrir as câmeras, não, para a professora não se sentir tão solitária na segunda-feira? Olha só. Pô, até aceitaria, mas tô de pijama aqui. O cabelo tá Ah, desarrumado. ó! Eu vou abrir. O Bruno abriu. Muito bem. Palminhas para o Bruno. Bruno é a Quem representação mais? da turma aí. Quem mais? Não, que história é essa, Gustavo? Deixa os outros abrir também. Você quer dar aula no meu lugar, Gustavo? Não, que isso. Posso passar o bastão, não tem problema, eu fico assistindo. Olha só, quem mais quer abrir a câmera aí, para a prof não ficar tão sozinha? Ah, com relação aos trabalhos, daí eu vou olhar os relatórios, e aí eu vi que os últimos aí que apresentaram já fizeram os relatórios um pouquinho mais completos, né? Então, semana que vem eu acho que eu quero gravar alguma coisa com relação a relatórios, até para botar lá no meu Instagram, e aí eu já disponibilizo para vocês também, com a elaboração do relatório, o que tem que conter, quais são as coisas importantes, para a gente não precisar fazer uma aula síncrona só sobre isso, certo? Com relação à atividade da quarta-feira. Alguém botou ali, acho que foi tu, né, Bruno? Para ter 24 horas. Acho que não. O que o Lucas disse, eu até abriria, mas o meu note não está reconhecendo a câmera, tá? Isso é uma coisa chata, mas pode abrir do celular também. A prova com 24 horas, eu acho que foi o Marcelo. Ah, foi o Marcelo, exato. Isso. Ninguém mais vai abrir a câmera. Nossa, eu vou dar um ponto pro Bruno. Bruno, você vai ganhar um ponto a mais ali nas suas avaliações, ó, Aí viu? sim, Agora aí sim. agora eu vou começar a fazer recompensa com vocês, para ver se vocês essa maldita dessa câmera. Olha só, por que eu não vou fazer uma tarefa de 24 horas? Vocês dedicaram para o trabalho T1, achei que ficou excelente, no geral, assim, tá? Sem olhar ainda o que vocês me entregaram, sem procurar se tem cópia, se tá lá no GitHub, acho que pela apresentação de vocês dominaram o assunto. Então, conseguimos concluir a etapa com sucesso, eu diria, tá? Mesmo que tenha parte dos códigos disponível, que esses algoritmos são antigos, vocês estudaram e vocês dominaram o assunto. E isso ficou bem, como eu vou dizer, ficou bem visível nas apresentações, tá? Então, a prof realmente está contente com isso, acho que deu certo. Porque vocês têm que entender uma coisa, o ano passado, eu não estava dando aula na graduação, eu estava afastada fazendo pós-doutorado, então, todos esses recursos que os professores têm, que agora estão usando, porque semestre passado eles já passaram por esse processo de aula em EAD, e eu não tenho, para mim está sendo tudo uma descoberta. Então, o que eu vou dizer para vocês? Eu prefiro fazer uma prova síncrona, com 2 horas para vocês fazerem, mais simples, do que eu ter que elaborar alguma coisa que vocês vão levar, quebrar a cabeça 24 horas, tá? Então, por que vai ser de 2 horas? Porque é um exercício que já está pronto, é um exercício que eu já tinha, eu já testei com outros alunos, e eu sei que vai funcionar, e eu vou chegar no meu propósito. Para mim fazer esse negócio de 24 horas, e eu aposto que os professores que estão dando 24 horas estão fazendo isso, porque eu não comecei a dar aula ontem, gente, eu tenho mais de 20 anos de sala de aula. Os professores devem ter feito uma coisa muito mais elaborada, porque eles sabem que vocês não estão fazendo sozinhos. Então, eles vão tirar o couro de vocês, entendeu? Para vocês estudarem. Então, com relação ao aprendizado, eu aposto que vai funcionar, porque vocês vão se matar estudando para resolver aquilo ali em 24 horas. E aí vocês vão aprender. A minha ideia aqui é para ver se fixou o conteúdo,
Então, veja se vocês realmente entenderam como que funciona o processo manual de simulação. E o exercício é só sobre isso. Depois, eu vou fazer umas questões dessas que a gente coloca ali no banco de questões, com a parte mais teórica mesmo, com aqueles conceitos e tal, daí vai ser ali de preencher, e aí eu posso até deixar para vocês o dia inteiro para vocês preencherem, tá? Mas esse exercício da prova teórica, eu realmente quero testar para ver o que vai acontecer. Se vai dar certo, se eu conseguir atingir meu propósito, lá no presencial funciona, será que aqui funciona? Então, é um pouco de uma experiência da prof, tá? Então, vai ser síncrono, sim, e quarta-feira, porque não é difícil. É trabalhoso, tem que ir lá, fazer a tabela, ver os elementos que estão na tabela, montar a distribuição de frequência. Quer fazer na mão, papel, tira a foto e postar ali para mim? Pode ser. Quer fazer no Excel? Pode ser. Como vocês acharem melhor, tá? Eu só não quero que vocês não prestem atenção no que vocês estão escrevendo, porque aquele negócio daquele monte de número ali pode gerar, e em algum momento, se vocês se perderem nos números na construção da tabela, vai gerar um erro em cadeia. E aí eu vou ter que olhar onde que errou e tal, tem sempre aqueles descontinhos com relação a isso, tá? Mas a minha ideia é essa. Se o negócio não funcionar, bom, aí é outro momento. Como diz o meu amigo Gustavo, tem que pensar no que a gente tem hoje. Então, quarta-feira, o que vocês vão ter é executar este exercício. Então, encarem como um exercício com tempo para vocês resolverem, tá? Professor, além da abertura dessa tarefa, prova, se evitar na hora de aula, a aula também acontecerá, tipo, iremos... não te entendi, Rodrigo. Abre o microfone e pergunta, vai. É porque você vai aplicar essa prova, né, nessa quarta-feira, né? E vai ser nesse período Isso. da aula mesmo. Só que, além disso, da gente estar fazendo isso, vai ter esse encontro aqui em que a gente vai estar no Meet, e daí é isso que eu queria saber. Não, assíncrono. Ok. É que você Tá, estava falando inclusive... da questão síncrona, daí eu me confundi nisso. Não. Sim, não vou chegar ao ponto de ter que botar vocês aqui tudo online para executar, tá? Eu acho que não precisa, né? Até porque Para mim não, mas se aqui... vocês nessas 2 horas forem trocar ideia uns com os outros e se reunirem, cara, eu não tenho como saber que vocês estão fazendo isso, entendeu? Aí que tá o problema dessas avaliações à distância. Porque para mim era muito mais fácil. Eu disse, pessoal, na quarta-feira, vocês vão ali na minha sala, eu vou dar uma prova a cada um de vocês, e aí vocês têm 2 horas para executar. Mas a gente não tem isso, a gente não tem como fazer isso. Então, assim, eu não sei se vocês entre vocês se reunir, ou um reunir com o outro, fazer em dupla, não sei. Cada um individualmente tem que entregar suas respostas, tá? Eu vou abrir no Moodle às 10h20, um pouquinho antes das 10h30. E eu vou deixar o Moodle aberto até 12h20. Então, eu vou dar 2 horas para vocês, tá? Ou 12h30, se vocês acham melhor. O que tu tá te matando, Rodrigo? É mais fácil vocês abrirem o microfone e falarem, porque realmente eu ler o negócio, ler o chat, conversar e prestar atenção, né? O tic-tac se debatendo. Só tô afirmando mesmo o que você tá falando, que eu entendi. A abertura então, de quando vai ser, quando vai encerrar. Isso, então é tudo via Moodle, tá? Vocês vão abrir, vocês vão ler, tá num documento ali o que tem que ser feito. E depois vocês vão postar até esse horário limite. Todo mundo tem que postar.
Então, cada um de vocês vai aplicar, vai fazer como quiser, vai botar no Excel, vai fazer à mão, não sei. Aí eu estou deixando livre para vocês escolherem, eu sou muito democrática. Ah, eu prefiro fazer a tabela no caderno. Tá? Tira a foto ali, zipa, bota num arquivo só e manda. Certo, pessoal? Com relação à execução do exercício, é bem parecido com aqueles exercícios que a gente fez lá umas semanas atrás, da construção das tabelas, tá? Eu acho que, não lembro se alguém... E aí, os cálculos, as estatísticas, tudo aquilo ali, tá? Então, vai ter exatamente um conjunto de amostras, vocês têm que gerar aquela distribuição, que isso aí é coisa que vocês aprenderam lá, em probabilidade estatística. Então, vocês vão fazer o histograma, e a partir do histograma, vocês vão alimentar aquela tabela de simulação. E a partir daqueles dados, vocês vão preencher a tabela e vão chegar nos valores que deveriam apresentar naquele problema ali específico, tá? Então, é o passo a passo da simulação. E aí depois eu vou elaborar umas questões ali com relação à modelagem, para completar essa parte aí, tá? Então, isso é tudo que nós temos de prova teórica. Depois, a gente vai aprofundar ali a arena, e a segunda prova e o segundo trabalho é a arena. E aí no arena, assim, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu tenho mais umas semanas para pensar como que eu vou fazer uma prova prática, né? Acho que eu vou... Aí essa eu acho que talvez tenha que ser síncrono com vocês abrindo a janelinha de vocês. Porque eu faço ideia como é que eu vou fazer isso, gente de Deus. Mas aí eu acho que sim, vai ser síncrona com a gente conversando aqui e eu pedindo para vocês me mostrarem como é que vocês fazem aí, porque eu não tenho como mensurar se vocês conseguiram aprender ou não, se não for dessa forma, tá? E aí, nessa aula, a partir da semana que vem, eu vou começar com os problemas de modelagem um pouquinho mais complicados. Então, não vai ser aqueles problemas de modelagem de um servidor só. E aí, a gente vai incluir, então, porque, assim, aquela programação da Arena, ela não é difícil, tá? Então, vocês que programam em outras linguagens, vocês devem achar até meio ridículo aquele negócio de bloco. Então, só tem que compreender como é que funciona essa lógica ali dos blocos, e a gente tem mecanismos para ver se o modelo está correto ou não. Como que eu sei se o meu modelo está fazendo o que eu preciso que ele faça? Então, eu acho que é na próxima semana, na semana 10, a aula que eu vou deixar gravada para vocês vai ser com relação a isso, tá? Verificação e validação de modelos. Então, os modelos começam a ficar um pouquinho mais complexos. Eu ainda estou devendo aquela questão dos atributos, que eu tenho que abrir o Arena ali e ver como que eles mudaram, porque eles mudaram a interface, mudaram um monte de coisa. E aí, eu tenho que ver como que faz. E aí, estou devendo isso para vocês também, não esqueci. Tá? E eu vou ver se eu coloco uma modelagem dessas mais difíceis. Que aí tem, por exemplo, na chegada dos processos, eu tenho distribuições diferentes. Eu tenho assim, chegaram 10% de alunos, 20% de professores e 70% de funcionários no processo. Então, eu tenho ali como modelar quando são entidades diferentes chegando no mesmo sistema. Então, eu tenho coisas ali de modelagem que são bem interessantes para essa questão mais do Arena. Ninguém tem dúvida com relação a essa parte que vai cair na prova na quarta-feira? Todo mundo fez aqueles exercícios das tabelas? Fale agora, eu calo-se para sempre. Professora,
Algumas semanas Diga. atrás a senhora tinha comentado sobre colocar algumas provas modelo. Pois é, Júlio, só que no fim a gente se concentrou nos trabalhos e eu acabei não colocando. Tá? Eu vou ver se eu acho, então, agora, se vocês querem estudar para esse exercício da quarta-feira, terminando aqui a aula, eu vejo um exercício ali, posto um PDF, se vocês quiserem, assim, só para vocês terem uma Pode ideia ser. que tipo de exercício que é, já para vocês darem uma estudada, revisar o que tem, para a quarta-feira Seria uma fazer boa. mais tranquilo. Tá, então eu posso fazer isso, não tem problema, eu só tenho que cuidar para não botar o mesmo exercício da prova. Pode colocar Tá? também, sem problemas. Ah, já pode colocar também, tá bom. Não, mas eu coloco. Eu lembrei disso ontem, Júlio, quando eu estava organizando a matéria, que eu tinha prometido e tinha ficado pendente, tá? Mas eu faço isso agora, eu acho que dá tempo para vocês estudar, até vai ser bom, porque está nas vésperas de fazer o exercício da quarta-feira, e aí vocês podem, então, fazer, tá? Eu prometo que saindo daqui eu já faço isso. Mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Gesiel, ociosidade, mas estar ocupado, estar deixando dor. Oi? Gesiel, o microfone, não entendi. Eu tive a mesma reação que a professora. Vamos lá. Ociosidade Não, em ficou mais, errado. Ficou ao contrário. mais. Como é que. A questão, tipo, quando tem dois servidores, né? Se eles só vão contar como ociosos quando os dois terminarem a atividade ou... Não. Tu mede, isso tu mede por servidor. Tu tem que medir o tempo livre de cada um. Porque imagina que eles são entidades separadas, entidades paralelas, tá? A não ser que tu esteja com dois servidores trabalhando, um dependente do outro, que a gente não modelou nada desse tipo, mas a gente tem condições de fazer lá no Arena, tá? Por exemplo, quando eu tenho uma atividade que são 2 etapas, primeiro ele tem que fazer o passo 1, depois ele tem que fazer o passo 2, depois ele libera para a próxima entidade. Aí a gente pode medir a ociosidade e a ocupação como uma coisa só. Quando eu tenho 2 servidores paralelos, um é independente do outro, um pode estar trabalhando mais do que o outro, entendeu? Então, são valores que eu meço individualmente, tá? Então, isso é uma questão. Quando que eu identifico isso? No problema. Na descrição do problema vai te dizer o funcionamento desses servidores. Oi. Tipo, vai de novo, Gisele. Então, eu te falei quando, por exemplo, tinha lá a questão dos dois servidores lá, que eram os 2 professores, né? Então, esses 2 estariam trabalhando para atender os alunos mais rápido, eles não seriam considerados que, no total, o do sistema? Tipo assim, quando os 2 estivessem trabalhando, então, não... Tá, mas a ociosidade, a taxa de utilização de cada um, que a gente chama essa medição de utilização, quantos por cento ele estava ocupado? Tu pode medir, assim, a sala ocupada e tu pode medir cada recurso, que são os professores, ocupados. E aí vai ter uma diferença. Lembra que eu disse para vocês, considera que o primeiro que liberou vai ser o que vai pegar o próximo, porque a gente não trabalhou ainda escalonamento. Sempre o primeiro vai estar mais ocupado que o segundo. A taxa de ocupação do primeiro vai ser maior. Porque ele libera, ele já atende, ele libera e já atende. De repente, essa demanda que ele está atendendo vai deixar o outro recurso ocioso. Tá, por então, professor. Por isso, sistema, então. Isso, nesse problema específico do professor. Era por porque professor. eu posso... então, ali era por professor. No exercício da quarta-feira, é um servidor só, tá? Não precisa se preocupar com essa questão do escalonamento, porque, por enquanto, a gente não trabalhou e aí eu não vou cobrar. Tem só aquele exercício lá que a gente fez para vocês verem que eu posso ter mais de um recurso, sim.
E ali no Arena depois, a gente pode botar quantos recursos a gente quiser, porque o simulador vai trabalhar para vocês não vão precisar ter essa preocupação de quanto, né, ou para onde que vai cada uma da distribuição, porque vocês vão ver depois ali no final do relatório os resultados da medição, quer dizer, quanto tempo ele esteve ocupado, quanto tempo ele esteve ocioso, vocês conseguem ver direto no relatório, tá? Até quarta-feira, o exercício é com um servidor. Mais perguntas? Professora, Diga, Júlio. quando a gente tem, por exemplo, a gente define arbitrariamente as classes e o intervalo delas, quando a gente trabalha com números aleatórios e com Monte Carlo no geral. Então, tu pode ter diversos exercícios com diversas respostas certas. O mesmo exercício pode ter várias saídas, né? De acordo com essa definição arbitrária. Tu não sabe a trabalheira que dá isso para corrigir. Pois é, eu queria saber se na prova a senhora vai passar um número de classes que a gente tem que usar e então, a divisão. Eu fiz eu botei o negócio ontem já no Moodle, mas eu já esqueci qual foi que eu botei. De tantas coisas que eu já fiz de ontem para hoje, parece que já passou um ano, assim, de uma tarefa para outra. Mas, assim, se eu não estou enganada, eu já coloquei o número de classes, tá? Porque quando eu comecei a ministrar essa disciplina, eu não colocava o número de classes, daí a pessoa vai aprendendo que isso dá muito trabalho, que é um ponto de dúvida muito grande para os alunos, desnecessário, que eles perdiam um tempão para fazer isso, sendo que o meu objetivo não é aprender a fazer classe, é aprender a sair das amostras e chegar na simulação. Então, eu fui colocando, acrescentando nos exercícios, eu informando o número de classes. E mesmo eu informando o número de classes, já gerava dúvida, porque daí começa com os intervalos diferentes. Mas tudo bem, aí eu tenho que arcar com a consequência de ter que olhar com cuidado cada uma das provas e ver o que o aluno fez, onde que errou, onde que acertou, porque isso aí faz parte daí da tarefa ser professor, né, e verificar como que as coisas estão indo. Mas a minha intenção com o exercício é vocês terem sistematizado nas ideias de vocês como vocês saem de um ponto e chegam na simulação. Mais legal ainda seria se a gente tivesse tempo de pensar como que a gente monta um simulador, né? Como que eu construo um simulador? Como que eu pego amostras e consigo depois criar uma ferramenta tipo Arena? Isso seria o mais legal dos mundos, mas aí a gente precisaria de 2 disciplinas de simulação para poder entender todo esse processo de sair da parte teórica, de como que funciona, o que eu preciso, para chegar lá na prática, a gente teria que estar um pouco mais avançado no curso, para ter essa visão de como construir ferramentas para essa área. A simulação, ela tem algumas ferramentas que são usadas, principalmente na área de redes. Você sabe que eu sou professora de rede sem fio também, né, e eu trabalho com IoT. Existem algumas ferramentas de redes que são baseadas em simulação, porque é muito difícil, vocês pensam, como é que vocês vão fazer um projeto experimental com 1000 nodos? Não tem como. Então, cai na simulação. Então, todos esses protocolos de redes, eles fazem parte de uma biblioteca, e existe uma ferramenta chamada OMNet. Deixa eu escrever aqui para vocês. Essa ferramenta, ela é muito bacana, mas ela é muito difícil de usar. Então, por isso que não é essa ferramenta que a gente usa na quinta fase. Mas quem se interessar por IoT, por trabalhar com simulações, com protocolos, e gosta de programação, principalmente C++, a OMT é uma ferramenta excelente.
Tá? Então, o pessoal vai desenvolvendo bibliotecas para esses protocolos, e ela tem se tornado a ferramenta de simulação mais utilizada para comprovações de algoritmos de roteamento, de novos protocolos, novas alterações, para verificar o comportamento dos nodos e os sensores num determinado ambiente hostil, que antes de eu chegar lá no projeto experimental, eu posso simular e ver se vai funcionar, se vai se comportar da maneira que eu quero, antes de investir, né, nesse ambiente. Então, eu deixo ali um nome para vocês, aqueles que tiverem interesse, de repente, por essas áreas, porque realmente é uma ferramenta. Pouquíssimas pessoas dominam essa ferramenta, né? Aqui na faculdade a gente tinha o professor Gustavo, que agora ele não está mais aqui em Araranguá, ele está lá em Florianópolis, porque umas questões pessoais fizeram com que ele se transferisse, mas é a pessoa que mais entende de Omnet que eu conheço. E, assim, é incrível a quantidade de outras pessoas que convidam ele para participar dos projetos, porque ele domina o Omnet. Então, ele tem muita publicação que ele só vai lá, modela, bota para rodar e entrega os resultados para as pessoas. Porque as outras pessoas não conseguem entender o funcionamento da ferramenta. E aí, nisso, ele gerou um volume de publicações com o nome dele de coautor muito grande. Então, vocês vejam que, às vezes, ser habilidoso em uma determinada área pode nos favorecer, e aí ele ajuda, obviamente, os grupos de pesquisa com isso, né? Então, contrapartida, ele é coautor dos trabalhos que ele é convidado para fazer essa parte, mas realmente porque não é uma ferramenta muito fácil. Claro que se o cara está fazendo doutorado, mestrado, ele tem a obrigação de conhecer a ferramenta e se desenvolver essa habilidade, mas muitas vezes são trabalhos que o grupo não tem uma pessoa dedicada para fazer isso. E aí ele é convidado e ele acabou abrindo assim, a extensão das suas possibilidades de pesquisa justamente por isso, certo? Então, deixei ali o nome para vocês. Mais alguma questão com relação às nossas atividades de quarta-feira? A atividade, quer dizer. Bom, se vocês não têm mais dúvidas, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que está faltando um pouquinho de tempo ali para fechar a nossa aula, eu já faço eu já disponibilizo para vocês aquela prova de um outro semestre, para vocês estudarem então, tá? Daí eu já faço agora nesse tempinho, porque 1h30 eu tenho reunião de departamento, e aí, quando eu vejo entre essas reuniões, aí sim que a agenda desanda. E eu tinha me esquecido que tinha essa reunião. E o chefe de departamento já mandou avisando que tem 1h30 reunião de departamento. Certo, pessoal? Então, eu vou deixar vocês um pouquinho mais cedo e faço essa tarefa já agora, para não ficar em dívida com vocês, e vocês poderem estudar e realizar a tarefa na quarta-feira direitinho. Combinado? Vou parar de gravar, então.